Eu tinha apenas 8 anos, quando a morte do meu pai me apresentou uma dor que criança nenhuma deveria sentir na vida. Algo mudou para sempre dentro de mim. Estávamos na sala de casa, como em tantas outras noites, com meus pais discutindo mais uma vez à minha frente. Eles tinham aquelas brigas frequentes, e a cada grito e a cada palavra agressiva, o meu peito apertava. Minha mãe, sempre chorosa, se sentia culpada, mas era como se ela não pudesse nem segurar a si mesma. Dizia coisas duras para ele, que em resposta dava um silêncio gelado ao qual eu não sabia decifrar ainda. Naquele dia a discussão foi diferente. Meu pai estava tão agitado que quando se levantou da cadeira, de repente caiu. Eu fiquei ali, à frente dele, completamente paralisada. Antes que pudesse gritar por ajuda, ele já não estava mais entre nós. Creio que aquele tenha sido o momento mais difícil da minha vida. E acreditem, passei por coisas bem difíceis nesses meus 26 anos contando de hoje. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com meus pais, mas depois da morte dele, passei a culpar completamente minha mãe. À medida que eu fui crescendo, as coisas foram piorando por conta disso. Ela sempre parecia ser a responsável por tudo de ruim que acontecia na nossa casa. Sempre tive tudo o que quis na vida. Ela me mimava, dava tudo o que eu pedia, mas não dava aquilo que eu realmente precisava. Uma base sólida e, acima de tudo, uma explicação para aquelas brigas que ela tanto tinha com meu pai. Às vezes uma palavra de consolo serviria bem mais do que a mesma desculpa. Hoje eu sei que a minha mãe fazia o melhor que podia, embora também tivesse imersa na grande dor pela perda dele. Mas naquela época e durante muito tempo depois, eu era incapaz de aceitar isso. O infarte do meu pai foi o começo de um caminho tortuoso para nós duas. Diante de rancor e raiva, minha mãe, cheia de remorso, foi me distanciando dela em questões de sentimento. Me tornei uma garota muito difícil, tomada pela raiva. Quando ela me dizia que tinha as melhores intenções, eu debochava dela dizendo o quanto o inferno estava cheio de pessoas assim, bem intencionadas feito ela. Minha mãe nesse instante chorava. Eu lembrava do choro dela perto do meu pai e a ira crescia dentro de mim. Não podia me controlar. Até o choro de minha mãe me incomodava. Eu tinha uma necessidade absurda de continuar aquelas discussões que meu pai não pôde finalizar. Sem abertura para a educação, ela deixou isso a cargo da minha avó paterna. Essa sim para mim era o céu na terra, um doce de pessoa que ficava me dizendo que eu estava fazendo não era certo, que minha mãe era uma pessoa incrível e que me criava sozinha e todas essas coisas que nos dizem. Mas como eu falei, minha mãe havia matado meu pai na minha cabeça. Por culpa dela, o homem que eu via feito um herói nunca mais me rodopiaria no ar ou me jogaria para o céu para cair corajosamente em seus braços, ainda que eu estivesse morrendo de medo. Minha mãe, sem saber como agir, me deixava ir cada vez mais longe, passar cada vez limites maiores. Desta forma, eu fui me perdendo completamente. Um dia, depois de uma discussão por conta de uma viagem que eu faria no grupo da escola, eu saí de casa sem pensar. Ela não podia me proibir. Eu já estava com 16 anos. Logo seria maior de idade. Mas ela vinha com aquela conversa infeliz que enquanto eu morasse com ela ainda teria autoridade sobre mim. Eu a odiava, meu Deus. Como eu odiava! Peguei seu carro sem ter nem carteira de motorista. Fui dirigindo para frente sem rumo algum. Eu já dirigia porque fazia isso escondida com o próprio carro dela. Essa era uma das coisas pelo qual já tínhamos discutido inúmeras e inúmeras vezes. Certa vez ela se colocou à minha frente para me impedir de sair. Mesmo assim eu arranquei com o carro para cima dela e mesmo com olhos de descrença ela saltou para o lado. Se não tivesse feito isso, talvez eu tivesse matado minha própria mãe. Aquele dia eu parei e olhei pelo retrovisor. O que eu tinha acabado de fazer, meu Deus? Quando eu a vi se levantar, sequei uma lágrima que surgiu invasora nos meus olhos, de quem não sentia nada por aquela mulher. Depois acelerei rumo a uma festa que tinha ali no bairro. Na nossa última discussão eu peguei as chaves e saí. Depois do episódio do quase atropelamento, ela nunca mais tentou me parar. Às vezes escondia as chaves, mas eu sempre as encontrava.
Nessa tarde, no entanto, ela nada disse, apenas deu caminho e me falou: se quer ir, então vá, não vou mais impedir você, cansei. Graças a Deus, falei sorrindo com malícia, depois saí batendo a porta. Dirigia como sempre de forma revoltada, até que numa curva perdi o controle do veículo e colidi diretamente com o muro. Lembro de uma dor indescritível e de sons de lataria amassando, comprimindo os meus ossos. Quando acordei, estava no hospital. Abri os olhos e vi a minha mãe lá num canto. Ela veio com os mesmos olhos lamentosos de sempre. Naquele instante eu percebi que tinha amor por aquela mulher. Eu estava totalmente consciente, sabia do meu acidente com o carro e dei graças a Deus por estar vivo. Estendi meus braços para pedir perdão para ela. Estava de fato arrependida. Só que quando fiz isso, mais uma vez meu mundo ruiu. Meu braço esquerdo não existia mais, Luísa. O que tinha no lugar era apenas um cotoco enfaixado, embora eu pudesse sentir até minhas mãos do braço amputado. Minha mãe havia tomado uma atitude enquanto eu estava em coma, algo que eu jamais faria se estivesse acordada. Ela optou pela amputação do meu braço. Fez isso sem sequer se dar conta da minha perda e sem considerar qual seria minha vontade. Eu não podia escolher por mim, embora ela me dissesse 1000 vezes que eu morreria se não fizesse. Eu preferi naquele momento ter morrido. Me refugiei então naquilo que me deixava mais confortável. Culpei minha mãe por ter salvado a minha vida. A raiva que eu senti era tão grande que eu acabei expulsando aquela mulher da minha vida. Falei que não conseguia mais olhar para ela, que tudo de ruim que havia me acontecido era porque ela estava em minha vida. Nesse dia eu não vi uma lágrima sequer rolar dela. Talvez ela tivesse derramado todas elas enquanto eu estive em coma naqueles 38 dias. Minha mãe se afastou, com a dor e a culpa esmagando seu peito. Me deixou então que fosse viver com a minha avó. Era o que eu queria, ou pelo menos o que eu achava certo. Mas a vida encontra sempre uma forma de nos ensinar, Luísa, e nos fazer refletir sobre a própria existência. Sempre me achei uma pobre coitada órfã e filha de uma mulher depressiva, que por falta de controle dos próprios pensamentos me fez ser aquilo que eu era. Mas foi na piscina de um clube de natação que eu conheci alguém que mudaria para sempre essa minha forma de ver as coisas. Alguém que me mostraria o que é ser alguém de valor nessa vida. O nome dela é Midori, uma professora de natação. Uma mulher enérgica ao qual eu odiei logo de início. Era uma pessoa muito dura, mesmo que apaixonada pelo que fazia. No começo eu a detestava, Deus do céu. Ela era muito severa comigo. Não considerava o fato de eu ter perdido meu braço há tão pouco tempo. Só segui naquilo mesmo porque eu precisava de reabilitação. Caso contrário, nem as caras eu daria, assim como fazia na caríssima aula de natação regular que minha mãe pagava. Mesmo minha antiga instrutora dizendo sobre eu ter o dom para participar de concursos, eu nunca tive disciplina suficiente para acompanhar os outros alunos. Nunca havia me empenhado em nada que exigisse qualquer esforço ou atenção maior. Mas agora eu tinha muita vergonha de estar em qualquer lugar que não fosse a natação adaptada. Isso porque cada atleta ali tinha uma limitação que parecia ser muito maior do que a minha. Então era normal que eu não me envergonhasse deles. Acho que por isso Midori não estava nem aí se eu me achava a órfã pobrezinha que perdeu o braço no acidente. Todo mundo lá era ferrado mesmo. Até ela, mesmo que seu porte atlético e incrivelmente perfeito nos 35 anos de idade escondesse todo o sofrimento que já tinha passado. Midori não me permitia desistir dos treinos. Quando eu faltava, lá estava ela na porta da minha avó, para me levar de volta para o clube. Ficava falando sobre o potencial que eu tinha e de que eu era importante naquele grupo. Falava para mim de valores da vida como não desistir, de não julgar, de ver o próximo e de principalmente não se autopiedar. Nunca passou a mão na minha cabeça para absolutamente nada. Eu fui desta forma, gostando dela, porque enquanto me ensinava esses valores tão necessários, eu crescia como atleta e como pessoa. Em algumas ocasiões eu levantei a voz para aquela mulher, mas ao invés dela discutir comigo, apenas olhava e se calava. Eu me calava também no mesmo instante.
Depois eu estava completamente arrependida e pedindo desculpas para ela. Prontamente Midori me desculpava e depois retomávamos nosso trabalho. Desta forma fomos nos conhecendo melhor durante 2 anos. Eu fui evoluindo muito no nado adaptado, me tornando desta forma a primeira colocada em todas as modalidades em qual participava. Eu era uma pessoa melhor do que quando entrei ali, mas o tabu chamado minha mãe ainda era mencionado nas rodas de amigos dentro do clube. Eu desconversava quando perguntavam sobre os meus pais. Dizia apenas que morava com minha avó porque minha mãe morava longe. Midori sabia a verdade, só não entendia por que alguém que havia melhorado tanto quanto eu em questões disciplinares insistia ainda em manter aquela versão da própria história da vida. Quando eu completei 18 anos, minha avó me presenteou com um carro adaptado. Eu fiquei de queixo caído. Havia raspado todas as economias que tinha para fazer aquilo. E apesar de não ser um carro novo, eu amei cada detalhe. Era como se minha bondosa vozinha soubesse de todas as coisas que eu mais amava na vida. Certo dia saí do treino e fui para o mercado popular com 2 amigas da natação. Depois de deixá-las em casa, voltava para minha quando vi Midori no ponto de ônibus. Ofereci então carona para ela que negou, mas por insistência resolveu aceitar. Lembro dela sorrir como raramente fazia, quando me ouviu dizer que ela podia ficar tranquila, que eu agora tinha carteira e que não ia bater em muro nenhum. Levei ela até o bairro que morava e quando cheguei ela me convidou que eu entrasse. A princípio eu não aceitei, minha avó estava preocupada e eu não era mais essa pessoa. Mas Midori insistiu muito, falou que queria muito que eu conhecesse alguém. Entrei curiosa e foi nesse dia que finalmente soube da vida da minha instrutora. Ela me apresentou a sua mãe, que chamava Dona Marlene. Ela não falava, não andava e estava naquela condição há mais de 15 anos. Midori era quem cuidava de sua mãe desde que uma doença degenerativa havia lhe acometido. Aquilo era um gesto maravilhoso, não fosse um único detalhe. Aquela mulher que Midori chamava de mãe nunca havia dado a ela um único momento de amor em toda a sua vida. Midori contou que teve uma infância cruel nas mãos daquela mulher, que agora mal conseguia se mover sozinha. Sofreu abusos, agressões que nenhuma criança deveria ter conhecimento da existência, ora por parte da própria mulher e ora por parte de seus diversos namorados, que eram apresentados com frequência àquela garotinha. Midori me diria com olhos profundos que havia perdoado a mãe já fazia muito tempo, desde que a mulher caíra de cama, mas que mesmo antes de perdoá-la, nunca em momento algum, usou sua condição psicológica como razão para fugir e nem ser uma pessoa miserável. Colocou as forças que tinha no esporte, empenhou-se e entrou na faculdade de educação física, apaixonando-se desta forma pela natação e depois, por conta das habilidades reduzidas da mãe, se especializou em esporte adaptado. Foi assim que chegou ao cargo que ocupava hoje naquele clube, depois de se dedicar intensivamente com alunos sem ou com baixa mobilidade. Eu ouvi aquilo tudo com um nó gigante na minha garganta. Nunca tinha visto Midori daquele jeito, tão aberta, e esse era também o motivo dela ser fechada daquela forma. Midori era a pessoa mais incrível que eu conheci na vida, mas também uma pessoa cheia de traumas como eu. Só que ela usou os traumas para alcançar coisas boas que a edificasse, enquanto eu escolhi destruir minha própria vida e colocar a culpa na minha mãe por aquilo. Naquele dia eu fui embora com uma única certeza. Eu precisava me desculpar com ela. Minha mãe nunca tinha feito nada na minha vida, a não ser me amar e se culpar por não ter sido melhor ainda do que sempre foi. Estava decidida a fazer aquilo. No final de semana eu a procuraria. Não queria que fosse por telefone, faria pessoalmente. E faria naquele final de semana mesmo, não fosse a final do campeonato estadual. Eu já me sentia feliz apenas em ter tomado aquela decisão. Foi quando 3 situações surpreendentes aconteceram. A final do campeonato caiu num sábado e eu era a aposta principal de todos para ser a medalhista de ouro. Acordei feliz da vida e estava preparando minhas coisas para a viagem que seria de 120 quilômetros. Minha avó já sabia da minha decisão de falar com a mamãe.
Então resolveu me contar que o carro ao qual eu dirigia havia sido presente dela e não de minha avó, que precisou jurar que não me contaria sobre aquilo. Eu fiquei constrangida. Minha mãe, mesmo com todo o meu desprezo, ainda pensava em mim, mesmo que cumprisse minha exigência em manter-se afastada. Minha avó então disse que ela ligava com frequência, só que nos horários que sabia que eu não estava em casa. Chorei com a minha avó sentada ali. Eu precisava da minha mãe. Tinha de pedir perdão pela pessoa horrível que eu fui com ela. Fui para a cidade da final com outras 2 amigas da natação. Lá, antes de entrar no estádio, uma garotinha de uns 10 anos me parou. Me entregou um botão de rosas dizendo que era uma grande fã. Eu já tinha alguma notoriedade no circuito paraolímpico local, mas uma fã era algo novo para mim. A garotinha então me deu um abraço muito forte e eu me abaixei. A mãe dela estava à frente de nós e parecia um tanto quanto ansiosa. Dei um autógrafo exatamente como ela pediu. Só que antes de se despedir, ela falou para mim, para quem mais quisesse ouvir, que era minha irmã. Eu quase caí dura, perdi o chão. Mesmo assim, tentei sorrir para ela. A mãe a puxou no mesmo instante e deixaram o estádio. Vi que caminharam na direção do estacionamento. Eu quase perdi o campeonato naquele dia. Aquela frase ficava ecoando na minha cabeça. Será que aquela menina dizia a verdade? Será que meu pai havia traído a minha mãe? Fiz exatamente o que tinha de ser feito. Entrei e me preparei para competir, mas Midori me conhecia como poucos. Sabia que naquele estado eu não conseguiria trazer a medalha. Contei para ela tudo o que havia acabado de acontecer e ela me ouviu atenciosamente. Como quem já soubesse o que estava acontecendo, ela me chamou até o outro vestiário. Quero que você veja essas fotos. Vai perder a Diana nadando, mas ela vai entender. Veja cada uma delas e depois vá buscar nossa medalha de ouro, menina, disse ela, me batendo nos ombros. Depois disso, saiu para apoiar minha amiga que havia acabado de saltar nas águas. Minha perna tremia. Sentei e peguei foto por foto. Eu não tinha nenhum registro como aqueles. A minha avó não tinha condições físicas de ir aos eventos. Era raro isso acontecer. Quem registrava tudo era Midori ou alguém amando dela. Nunca tinha parado para ver nenhuma foto antes como naquele dia. Olhei as primeiras 5. Em todas, lá em cima, bem no canto, às vezes usando um boné, às vezes um chapéu, ou às vezes sem nada, de cara limpa, estava ela, a minha mãe. Fui pegando uma a uma e relembrando cada competição. Onde quer que fosse, onde quer que eu estivesse, ela estava, sempre torcendo por mim. Era por isso que minha avó sabia dos detalhes antes mesmo de eu lhe contar. Larguei as fotos lá mesmo e corri. Olhei então para o alto e mais uma vez lá estava ela, bem escondida no canto da quadra, parecendo ter percebido que eu a tinha visto depois de tanto tempo. Vi que ela se moveu e se levantou para deixar a quadra, mas Tiago a segurou nesse instante e disse algo. Em minutos ela já estava junto à nossa equipe. Olhei para Midori que seguia com as instruções das meninas. Dei um sorriso para minha mãe e fiz o que minha mentora de vida ordenou. Nadei e busquei a nossa medalha. Em alguns momentos eu tentei culpar o meu pai pelo meu distanciamento da minha mãe, mas em que eu teria aprendido se eu fizesse isso? Eu conseguia ver agora que meu pai era um homem de saúde debilitada por conta do peso. Ainda assim ele foi capaz de engravidar uma outra mulher. Mas eu não o culpei. Deixei que descansasse em paz. Se minha mãe o perdoou, quem era eu para não fazer? Dediquei aquela e todas as medalhas posteriores à pessoa que eu mais magoei nesse mundo e que ainda assim continuou me amando e cuidando de mim. Minha professora me devolveu o bem mais precioso que eu pude ter e me ensinou o valor que realmente devemos dar a uma mãe. Midori sabia o que era ser negligenciada e tinha certeza de que eu nunca fora. Meu comportamento era de alguém que tinha o oposto disso. Ela cuidou de sua mãe doente com aquela paciência que eu nunca pude entender. Apesar de tudo que Dona Marlene fez, Midori nunca deixou de amá-la e nunca desistiu de cuidar.
Quando ela partiu, a sensação de Midori era de dor, mas também de dever cumprido. Quanto a mim, tive a chance de viver o perdão da minha mãe dia após dia. Ela veio viver conosco novamente e nunca mais houve sequer uma discussão entre nós. Eu via nela agora a pessoa que ela sempre fora. Alguém que nunca abriu a boca para falar de meu pai, mesmo ele tendo errado tanto com ela. O verdadeiro valor está em reconhecer quem está ao nosso lado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Minha mãe me perdoou, Luísa, pois sabe que erros não definem uma pessoa. O que nos define é a nossa capacidade de perdoar. Hoje eu sei o que realmente importa nessa vida, mas o que eu almejo mesmo é um dia ser como essas duas, alguém como Midori e como minha mãe.